Haha, está zombando agora? Reinaldo pergunta bravo. Quão pouco essa criada pensa de você para se atrever a fazer uma coisa dessas contigo? Ele pergunta. Eu sei todo mundo me vê como uma idiota nessa casa. Penélope pensa. Eu já fui ver o papai ontem para conversar sobre, então isso é desnecessário. A nossa protagonista fala. Claro que você foi. Eu disse ao pai para se livrar dessa coisa insolente imediatamente. Então, Reinaldo continuava a reclamar com arrogância, mas Penélope o interrompeu. O pai e o irmão Derek desejavam que Emily não fosse despedida. A mulher informa ao homem que fica claramente surpreso. O pai e o Derek. Ele pergunta. Penélope então pensa que eles não disseram exatamente dessa maneira, mas Derek começou a mencionar o tempo em que Emily estava trabalhando na mansão para pressioná-la. A prota então pensa que não é como se estivesse mentindo. Se eles perguntarem, ela pode simplesmente dizer que pensou que era isso que eles queriam dizer. Então, foi por isso que você decidiu usá-la como empregada pessoal ao invés de demiti-la? Reinaldo perguntou e Penélope respondeu que sim. O homem então mordeu o lábio claramente irritado e frustrado. Você é idiota. Devia ter dito que não. Reinaldo reclama. E qual é a diferença? Penélope pergunta. Você quer morrer de intoxicação alimentar prolongada ou algo do tipo? O jovem diz ainda irritado. Pode garantir que a nova empregada não fará a mesma coisa? Penélope pergunta e o homem se cala nervoso, sem ter o que falar. A mulher então começa a pensar em ficar calma. Ela não pode se dar ao luxo de antagonizá-los dizendo que esse tratamento ruim das empregadas se deve à atitude deles. Isso só irá ferir o orgulho que Reinaldo tem pela família dele. A favorabilidade do homem, apesar de ter subido um pouco antes, ainda continua negativa. Se cair novamente, será 100% de certeza que terminará com um final ruim. Penélope então diz que não foi falar com o pai para discutir sobre despedir ou não a empregada. Reinaldo pergunta o porquê então. Fui para implorar por seu perdão de joelhos por fazer um escândalo durante meu tempo livre. Penélope diz. De joelhos. Reinaldo se pergunta completamente espantado. Você disse que implorou. Meu pai, ele te pediu que fizesse isso. O homem perguntou. Eu disse que serei muito cuidadosa para não causar problemas a ele pelo resto do meu tempo livre. Penélope fala completamente séria e continua. Então, por favor, deixe esse assunto de lado. Metade do risco de morrer se vai se eu te manter tranquilo. Penélope pensa. Então, por favor, pare de tentar arrumar uma briga comigo. Irmão, eu imploro. Penélope diz deixando Reinaldo novamente surpreso, a ponto dele ficar paralisado de espanto. Com toda certeza ela não estava esperando isso. Saindo do transe o jovem rosna irritado e começa a gritar com a mulher. Por acaso não tem orgulho? As palavras dele claramente mexeram com ela. Você vai simplesmente deixar para lá, mesmo sendo tratada assim. Você é louca. Reinaldo continua a reclamar enquanto a linda jovem parece prestes a explodir. Dá para sentir uma raiva contida e indignação em sua expressão. Por que não grita enquanto destrói as coisas como sempre fez? Assim se parece mais com você. Reinaldo termina de gritar. Não seria isso o que você estava esperando desde que colocou o colar de Ivone em meu quarto? Tem feito esse tipo de coisa o tempo todo, porque queria que eu agisse assim. Penélope diz com um sorriso de confiança. Aqui. Reinaldo diz parecendo surpreso e confuso. Penélope então pensa que não é o mordomo, a chefe das empregadas ou a Emily. O real culpado está com ela no quarto, seu irmão de cabelo rosado. Reinaldo aperta a mão com força e começa a falar. Penélope isso, ele diz, mas é interrompido pela mulher. Não vale a pena discutir sobre isso agora. Também tenho agido como uma idiota todo esse tempo. A nossa prota começa a falar e Reinaldo simplesmente escuta calado sem dizer nada. Porém já estou cansada disso. A protagonista continua a falar. Cansada, você? O jovem de cabelo rosa pergunta. Em breve serei adulta, minha cerimônia de maioridade se aproxima, não posso ficar para sempre aqui, na mansão Eckhart. Penélope diz olhando para o lado enquanto.
Reinaldo a encara totalmente surpreso. Ele parece chocado mais uma vez com as palavras da mulher. Você, do que está falando? Você está dizendo que vai embora ou algo do tipo? Ele questiona nossa prota. Isso dependerá do meu pai e do meu primeiro irmão. Penélope responde e depois pensa que não sabe o que acontecerá a partir de agora. A protagonista não sabe se vai ser capaz de voltar ao mundo dela caso consiga chegar ao final do jogo com um personagem alvo. Ela nem sabe se vai chegar até lá sem ir de base, mas de uma coisa nossa prota sabe. Ela não vai escolher o Reinaldo para tentar zerar o game. É a hora do meu banho. Poderia ir agora, por favor. A prota fala e então algo chama sua atenção. Reinaldo está fazendo uma expressão que ela nunca tinha visto enquanto jogava. Isso a deixou preocupada. Ela começou a pensar que a favorabilidade dele pode abaixar mesmo ela tendo sido o mais cuidadosa possível. Porém não foi isso que aconteceu. Na verdade foi o contrário. O status do homem aumentou em 6 e isso surpreendeu a mulher. Agora a favorabilidade dele é 3 positivo. Reinaldo agora está com uma expressão nada boa. Ele claramente está frustrado. Fui um idiota por me preocupar mesmo que seja por um momento. Ele disse virando e vai embora sem olhar para trás. E pensar que ele era o objetivo menos possível. Penélope murmura ainda surpresa. Eu sabia que desativar as escolhas era uma boa ideia, já que estou pisando em gelo fino aqui, mas espero que as coisas continuem assim. A prota pensa. Ai, eu não posso chamá-lo de negativo outra vez. A protagonista continua a pensar enquanto vemos Reinaldo caminhando. Algum tempo se passa, e agora vemos Penélope surpresa se perguntando se recebeu mesmo um convite do Palácio Real. Emily com nervosismo responde que sim e que é para o banquete de aniversário do segundo príncipe. A empregada então estende a mão revelando o convite e informa que o banquete vai ser amanhã e que o jovem mestre pediu para apressar a Penélope para que ela esteja pronta. A prota então pergunta se foi o Derek que pediu e depois pensa que é difícil acreditar que ele fez isso, já que mesmo que não diga diretamente significa que o tempo dela presa já terminou. Penélope então diz que deve se arrumar rápido então e pensa em como só queria ficar no quarto e ser servida, sem precisar se envolver com nenhum dos protagonistas masculinos. A protagonista então percebe algo, ela estará indo para o palácio, ou seja, significa que talvez ela se encontre com o príncipe herdeiro, o pior carrasco dela no jogo, o homem que poderia acabar com ela por qualquer motivo. Penélope então sente arrepios enquanto lembra dela do jogo onde o príncipe herdeiro usava a espada para ceifar sua vida. Não. Penélope grita assustando a empregada que fica confusa perguntando pela senhorita. A prota então pergunta para Emily se o duque irá para a cerimônia amanhã e a resposta não a agrada. Ele tem trabalho então quem vai acompanhá-la é o jovem mestre Derek que decidiu escoltá-la pessoalmente. Penélope então aperta o convite enquanto chora comicamente pensando em como está muito ferrada. Emily fica confusa e pergunta se a senhorita está bem, afinal seu rosto estava pálido. Ainda brava Penélope apenas fala que tem algo para pensar e pode parar a garota a sair um pouco. Depois que Emily sai Penélope deita num sofá e começa a pensar no que fazer. Se fingir estar doente, vai ter que fazer isso na frente do Derek. E isso provavelmente vai fazer sua favorabilidade diminuir. Se fosse Reinaldo poderia ser diferente. Ela então pensa que não lembra nada da rota do príncipe herdeiro porque estava muito ocupada morrendo. Penélope morria sempre que eles ficavam sozinhos no palácio. Assim que os dois começavam a falar, ela acabava tendo um game over, ou seja, no jogo o príncipe tirava sua vida por qualquer coisinha. Nos é mostrado a protagonista jogando e perdendo pelo menos umas 76 vezes. Parece-o enfrentando o Sans no Undertale. Voltando à história, Penélope continua a pensar em como esse jogo é maldito. Se ela for vai acabar morrendo. Se não for também vai acabar morrendo. Essa é uma encruzilhada. A prota então pensa que deveria fazer o seu melhor para tentar se fingir de doente e não precisar sair, mas então o seu semblante muda e ela parece pensar em algo. Eu deveria apenas tentar morrer. Ela se pergunta enquanto pensa que talvez isso possa fazer a mesma regressar ao seu mundo original.
Isso seria mais rápido do que seguir as rotas desses pirralhos sem esperança. Além disso, o jogo tinha um botão de reiniciar. É o melhor salva-vidas. Ele aparece no modo difícil quando você está prestes a morrer e redefine o jogo de volta ao começo. Já que as opções de diálogo aparecem para mim, porque o botão de reiniciar não apareceria. Se eu fosse a protagonista, eu não contaria muito com isso. Ela não tem garantia nenhuma que vai ser tudo como o jogo, afinal a situação dela é totalmente anormal. Ou voltando à história, a prota pensa que não tem nada a perder, e então decide se encontrar com o príncipe herdeiro para tentar morrer. O tempo passa e o cenário muda. Agora vemos Penélope tomando banho e sendo arrumada para ir ao palácio. As empregadas parecem genuinamente felizes em arrumá-la. Nem parece que ela era desprezada totalmente por elas há uns 3 capítulos atrás. Emily então mostra a Penélope um vestido novo e diz que ela nunca usou. Já outra empregada mostra um par de brincos dizendo que eles combinam com o vestido. Realmente elas estão bem animadas com isso. A prota pensa se essas são realmente as criadas que ignoravam Penélope, enquanto é arrumada e bajulada por elas. A protagonista observa algo e então pensa em como as criadas estão mais animadas do que ela. Ela pensa em como afirmou seu domínio, mas as empregadas certamente mudaram de lado rápido demais. Se olhando no espelho a protagonista vê o quanto está bonita, parece uma princesa de conto de fadas, Penélope realmente tem uma beleza digna de aplausos. A prota então fica corada com sua própria beleza e pensa em como pode ser divertido se vestir tendo um rosto lindo assim. Penélope então toma conta da situação e pede para que lhe tragam um vestido escuro que possa cobrir seu pescoço. Ela ordena que mantenham os acessórios no mínimo e que não se esforcem mais em nada. As empregadas ficam claramente frustradas já que elas estavam adorando arrumar a prota como uma boneca. Elas tentam argumentar que é uma festa no Palácio Real, mas a prota não dá a mínima e diz que não tem necessidade em se esforçar tanto em se vestir. Por fim, ordena que as criadas façam como ela instruiu. As empregadas claramente ficam tristes e cabisbaixas enquanto a prota pensa em como entende como elas se sentem, mas que não vai ao palácio para mostrar sua beleza. A cena corta e agora vemos a prota completamente arrumada. Ela está muito linda usando um vestido verde e preto. As empregadas estão claramente desapontadas, apesar de, na minha opinião, a prota tá bem gata. Sinceramente, é dentro. Voltando à história, Penélope pensa em como não está totalmente satisfeita, mas mesmo assim isso é bom o suficiente. A prota então ordena para as empregadas saírem com exceção de Emily. Ela então pede que a garota traga luvas longas que combinem com o vestido. A Emily então pergunta se ela tem certeza em usar as luvas. A Penélope então responde que tem certeza, afinal, embora esteja sumindo, ela não pode sair expondo os ferimentos em sua mão. Emily fica claramente abalada. Acho que ela tinha esquecido que feriu a mão da nossa prota e deixou marcas. Se você entendeu, vá buscá-las. Penélope diz e Emily responde que sim, ainda abalada. Penélope então pensa em como tem tratado Emily bem e por isso a mesma pensa que está sendo favorecida. Então ela tem que colocar a empregada no seu lugar de vez em quando. O cenário muda e agora vemos Derek. Ele diz para Penélope que parece que ela se tornou mais madura depois do castigo. Isso claramente irrita a mulher que internamente se pergunta se ele está sendo sarcástico com ela depois de dias sem se ver. Penélope faz uma reverência e nota algo. A favorabilidade de Derek aumentou. Está em 5%. Quando a favorabilidade dele aumentou? Não temos nos falado há dias. Aumentou porque não falei com ele. O quanto ele odeia Penélope. Esses eram o pensamento da prota. Se ela soubesse que seria assim, teria dito que não iria. Penélope então se vira e pensa que não tem mais o que fazer. Então só vamos subir na carruagem. Ela então passa por Derek e entra. Ou aqui vamos nós, ela disse sentando e então vê que Derek ainda está lá fora e com a mão estendida. Porque ele não está pegando sua própria carruagem. A prota reflete e nesse momento Derek a encara com um olhar bravo. A prota fica surpresa com isso enquanto o homem sobe na mesma carruagem que ela e se senta, claramente ainda bravo. Por acaso iremos juntos para o palácio?
A prota pensa se perguntando. Penélope pergunta se Derek vai viajar com ela e o homem questiona se a mesma tem problema com isso. A mulher diz que não, meio nervosa enquanto pensa no que há de errado com o homem. Ele nunca fez algo assim no jogo. Derek diz que se ela está incomodada pode ir usar outra carruagem. Penélope apenas suspira e ainda nervosa diz que não se incomoda. O homem a encara sério e depois vira o rosto. Penélope então percebe que a favorabilidade dele aumentou para 6%. A mulher fica surpresa enquanto reflete que vai ter que lidar com o homem dessa forma. Por fim, o resto da viagem ocorre em completo silêncio. Quando finalmente chegaram ao palácio, Penélope ficou feliz de finalmente poder escapar dessa carruagem de morte. Ela se sentia sufocada lá dentro. Derek se levantou e estendeu a mão e pediu que Penélope a pegasse. A mulher ficou surpresa e logo lembrou que antes, quando ela estava na carruagem, viu o homem com a mão estendida. Finalmente ela entendeu o que ele queria antes. O que está fazendo? Não vai sair? Derek perguntou. Penélope então agradeceu e pegou a mão dele saindo da carruagem. Derek e Penélope são anunciados e enquanto entram no palácio, o homem diz para a mulher não ser imprudente. Ele lembra que o afastamento dela desses eventos terminou ontem e ameaça dizendo que se ela fizesse um escândalo outra vez nunca mais sairia do quarto. Com uma expressão fria, Penélope diz que entende e que terá cuidado. Com isso, Derek vai conversar com outras pessoas que também estão no palácio enquanto Penélope fica parada em um canto observando os arredores. A mulher então pensa em como hoje ela veio para o evento com um propósito e que se alcançar poderá voltar para casa. Com isso a visão do palácio muda e vemos Penélope de cima. Ela está isolada. Ninguém tem interesse em conversar com ela. Isso só faz a mulher pensar em quando o príncipe herdeiro vai chegar. De repente um anúncio é feito. Sua Alteza a Rainha e o segundo príncipe chegaram. Com isso os convidados fazem uma reverência enquanto os recém-anunciados passam por todos e são elogiados por sua beleza e cabelo loiro, símbolo da família imperial. A rainha e o segundo príncipe então sentam nos tronos. Isso chama a atenção de Penélope, já que onde o segundo príncipe se sentou era o trono vazio do imperador, o assento de Calisto, o príncipe herdeiro. Penélope não lembra disso acontecer no jogo. Lá no lugar do imperador que quase nunca aparecia, quem sempre estava ocupando o trono era o príncipe herdeiro. Com isso a mulher se pergunta por que o segundo príncipe se sentou lá tão naturalmente. Todos, se levantem, o segundo príncipe fala e começa a agradecer aos presentes por terem ido em sua festa de aniversário. Ele então diz que é uma pequena reunião e espera que todos tenham um bom momento. Por fim ele diz, agora, vamos ao banquete. Nesse momento um som alto de batida ecoa por todo o ambiente e vemos que a porta foi aberta com força. Penélope rapidamente desvia o rosto para entender o que está acontecendo enquanto todos se perguntam o que fez esse barulho. Com isso vemos passos de uma pessoa com sangue na sola dos sapatos. As pessoas se perguntam quem é até finalmente notarem que é o príncipe herdeiro. Penélope também fica surpresa ao notar que era Calisto. O cabelo da imperatriz e do segundo príncipe brilhavam. Eu não sei, porém o cabelo do príncipe herdeiro parecia ser feito de ouro. Um deslumbrante cabelo dourado. Esses eram os pensamentos de Penélope. Com isso vemos que a rainha e o segundo príncipe estão nervosos com a chegada inesperada e então temos um vislumbre de Calisto pelas costas usando uma longa capa vermelha. As pessoas no palácio ficam assustadas com Calisto, já que ele está com manchas de sangue e vemos que ele está carregando um homem aparentemente surrado. Com uma expressão psicótica, o príncipe herdeiro deseja feliz aniversário ao irmão. Ele então joga o corpo que estava segurando no chão. Com essa ação a rainha e o segundo príncipe ficam chocados e perguntam o que é tudo isso. Calisto com um ar de sarcasmo e deboche responde que não é estranho se apresentar na festa de aniversário do seu irmão. A rainha claramente não gosta das palavras dele. Ela o chama de insolente e diz que o mesmo sabe que é um ato horrível aparecer em um evento ao qual não foi convidado. A que se refere com não foi convidado? É precisamente pelo fato de que eu fui convidado que abandonei os meus deveres para poder vir. Calisto fala ainda com deboche.
Depois disso vemos o pé do homem que o príncipe herdeiro trouxe com ele. Calisto diz que o servo que levou o convite não foi muito cortês, e se mostrou um pouco relutante em lhe dar o convite. Além disso, fez outras coisas e que por isso ele lhe ensinou uma pequena lição. A rainha fica perplexa com as palavras do príncipe herdeiro. Por que não elegem um servente mais útil da próxima vez? Calisto diz puxando a espada, e logo ele a crava no homem caído no chão que grita de dor e logo morre. Penélope assiste tudo com nervosismo e perplexidade, enquanto pensa o que diabos está acontecendo aqui. Já o segundo príncipe assiste a cena com um leve medo e nervosismo, enquanto Calisto diz para enviar outro servo parecido com esse junto ao convite se quiserem receber um presente dele na próxima vez. Com isso, o príncipe herdeiro se vira enquanto os convidados observam com nervosismo. Já Penélope pensa em como as feridas com agulhas eram brevemente mencionadas no jogo. Não havia esta cena dessa forma. A protagonista então se pergunta o que diabos foi esse confronto. Por acaso são ambos os príncipes de mães diferentes? Nesse momento o sistema aparece informando que um novo episódio começou. É um evento envolvendo o príncipe herdeiro Calisto Regulus. O sistema então pergunta se a prota deseja ir ao labirinto do Jardim Real. Penélope pensa que finalmente chegou o episódio do Calisto, porém na realidade ele não é mais do que um personagem insano desse jogo. A prota então se pergunta: o que acontece se ele cortar o meu pescoço assim que eu esbarrar nele? Os pensamentos do homem andando sobre sangue inundam sua mente. Mas logo ela para de pensar nisso. Afinal, a mesma veio para o palácio para morrer de qualquer jeito. Ela pensa que tem que conseguir e que também tem um seguro de vida chamado botão de reiniciar. Se algo acontecer, ela pensa que sempre pode voltar ao início. Eu acho bizarro a protagonista estar nessa situação e ela pensar de maneira tão simplista como se tudo fosse ocorrer da maneira que ela quer. Penélope então escolhe a opção sim e resolve participar do evento do sistema. Instantaneamente ela é teletransportada para o labirinto do Jardim Real. Com isso a prota fala que o teletransporte é como o do jogo. A protagonista então pensa: vamos ver se morremos, e com isso ela começa a caminhar pelo labirinto. Depois de um tempo a mesma pensa por quanto tempo mais vai ter que caminhar porque está doendo fazer isso com os sapatos que ela está calçada. De repente algo chama a atenção da mulher, uma luz brilhante flutuando. Ela então acha que isso está guiando ela para onde deve ir. Rapidamente ela chega em um lugar com uma linda fonte e começa a olhar em volta pensando onde vai encontrar o homem. Até que de repente uma espada é colocada do lado do seu pescoço. Me perguntava que tipo de rata veio espreitar neste lugar. Uma voz fala e Penélope apenas fica parada com um olhar fixo. Ela sabe que não pode se mexer. Ou por acaso, não é a cachorra louca da família Eckhart? Calisto pergunta enquanto caminha para a frente de Penélope sem tirar a espada do pescoço da mulher. Não acredito que veio atrás de mim depois de observar a cena no salão de banquetes. O homem disse enquanto a mulher olhava com espanto e medo. A expressão de Calisto então muda. Com um rosto psicótico ele fala: você deve ter um desejo de morte. Penélope fica nervosa com as palavras do homem e o mesmo volta a falar. Diga-me, por que me seguiu? Ele pergunta. A espada então começa a cortar o tecido da roupa da mulher, chegando na pele do seu pescoço. Vou morrer, o príncipe vai me matar. Penélope pensa e logo se pergunta onde está o botão de reiniciar. Ainda que eu morra, não importa. Onde está o botão de reiniciar? O Calisto apenas observa a mulher que não disse uma palavra desde que ele colocou a espada em seu pescoço. Onde está? Deveria estar aqui nesses momentos. Penélope pensa ainda esperando o botão de reiniciar. Vendo que não há nenhuma resposta, esse é o momento da senhorita se despedir da sua família. Calisto fala enquanto a prota pensa desesperadamente no botão de reiniciar. Isso vai ser divertido. O príncipe herdeiro continua a falar. Passarei suas últimas palavras ao Eckhart. O homem diz com uma expressão de psicopata. Onde diabos está o botão de reiniciar? A protagonista novamente pensa desesperada. Aqui não existe o botão de reiniciar. A protagonista pensa finalmente percebendo o que já estava meio óbvio.
Nesse momento a espada de Calisto corta o vento pronto para acertá-la, porém Penélope grita pare. Surpreendentemente o homem realmente para. Acho que pela curiosidade com as ações da garota. Calisto então diz que agora parece que ela quer falar. Penélope ofega e diz que sim, ela dirá algo. Com isso o homem coloca a ponta da espada em seu pescoço e manda que ela tente. O sorriso maníaco enfeita seu rosto. Bom, Penélope começa a falar, mas logo pensa que não sabe o que dizer. Afinal ela foi lá para morrer. Só que sem o botão de reiniciar ela pode morrer agora mesmo. A mulher então reflete se deveria usar as opções, mas logo chega à conclusão que mesmo que use não quer dizer que ela vai sair viva. Posso ver como está tentando pensar no que dizer. Mal posso esperar para ver o que é. Calisto diz com um sorriso. É bom que seja uma razão convincente, mulher. Assim que o homem termina de falar, vemos que sua favorabilidade está em 0. Realmente me desagrada que se meta no meu caminho. O homem diz maldosamente enquanto sua espada começa a cortar lentamente o pescoço da garota, enquanto um fio de sangue começa a escorrer. O olhar de Penélope muda. Ela sabe que precisa falar algo rápido. Eu gosto de você. Ela grita enquanto o homem ainda mantém a espada em seu pescoço. O quê? Calisto pergunta com um olhar confuso de quem não gostou. Eu tenho gostado de você há muito tempo. Penélope grita e continua a falar. Achei que a comoção de antes havia te incomodado, por isso queria reconfortar você. A protagonista então fica envergonhada com as próprias palavras, enquanto pensa em por que ela consolaria um assassino. Você não é uma heroína. A única que ele não atacaria seria a Yvonne no modo normal. Adeus, jogo. Finalmente vou embora. A prota pensa com os olhos fechados, já esperando o golpe, mas Calisto apenas olha para ela enquanto a mesma treme. Depois de um tempo sem nada acontecer, Penélope abre o olho para ver o que estava acontecendo. A cachorra mais louca dos Eckhart se apaixonou pelo desgraçado da família real? Bom, essa é uma desculpa inesperada. Calisto diz com um sorriso encarando a mulher de perto. Não acho que já nos vimos antes. A única ocasião foi quando apareci no banquete. Calisto pergunta e rapidamente Penélope diz que se apaixonou à primeira vista. Que parte de mim você gosta? O príncipe pergunta. Bom. Penélope pensa, mas fica um tempinho sem saber o que dizer. Você é muito bonito. Ela diz quebrando o silêncio. Me desculpe que meu encanto seja só o meu rosto. O homem diz. É muito valente e muito habilidoso usando uma espada. Penélope fala inventando outro motivo. Muito estereotipado, não tem nada mais original. Calisto pergunta. Penélope, ainda nervosa, usa sua mão para apertar o vestido enquanto a espada do homem ainda estava em seu pescoço. Isso é. Ela falou com lágrimas nos olhos, mas depois não soube mais o que falar. Calisto então sorriu e tirou a espada do pescoço dela dizendo está bem. Não estou muito satisfeito, mas te deixarei ir, o príncipe diz deixando Penélope surpresa. Porém na próxima vez que nos encontrarmos, você terá que me explicar com todos os detalhes o porquê e como você começou a gostar de mim. Calisto diz com uma expressão serena e convencida. Um leve sorriso enfeitava seus lábios. Pode ir agora. E Penélope, ainda surpresa, balança o rosto levemente em concordância, enquanto assiste o homem guardar a espada e percebe que sua favorabilidade aumentou para 2%. O que você está esperando? Por acaso quer que eu te deixe outra linha vermelha? Calisto pergunta e Penélope grita não, nervosa. Ela então corre enquanto o homem a observa com um sorriso, certeza que ficou interessado. Mudando de cenário, Penélope corre enquanto pensa que não havia um botão de reiniciar. Devia aparecer nesse momento, porém não estava em lugar algum. Achei que voltaria ao meu mundo original quando eu morresse, porém. E se eu não volto e somente morro? Porque não posso voltar e ser uma estudante universitária normal. Por acaso não posso fazer nada mais do que terminar com um desses bastardos loucos? Não importa o quanto suba a favorabilidade, pode baixar drasticamente a qualquer momento. Por que eu devo viver em um maldito mundo que não conheço? Penélope pensa enquanto chora. Não quero morrer, não quero morrer, o desespero toma conta da sua mente.
e ela acaba não percebendo a silhueta do homem em sua direção. Ela então acaba batendo nele. Eu sinto muito, sinto muito. Ela diz secando as lágrimas e pensa que deve voltar a correr antes que o príncipe herdeiro a pegue e mate. Nesse instante o desconhecido que ela esbarrou segura sua mão, o que a deixa surpresa.